Oi, gente, tudo bem? Eu vou fazer mais um exemplo aqui de integração de Monte Carlo, tá? Agora a gente vai usar essa integralzinha aqui, tá legal? Tá legal. É uma integral bem interessante, integral aí de integral dupla, né? E vamos ver como é que a gente integra ela, tá bom? Usando o processo de integração de Monte Carlo. Então vamos lá. Primeiro vamos analisar a função que vai ser integrada, que é essa função aqui dentro do parênteses, que é basicamente esse aqui. Tá bom? É uma função de duas variáveis, a função de x e de y, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha nela, vamos fazer um plot dela. Observe que você não é obrigado a fazer o plot. Você não precisa fazer o plot. Estou fazendo só para a gente discutir melhor e exemplificar melhor a coisa, mas você não precisa fazer o plot. Você precisa ter uma noção dos limites, mais ou menos, da função. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. A integral ela está sendo feita do x de 1 até 4 e no y de 1 até 2, sabe? Então, essa função ela tem, né, em x de 1 até 4, tá aqui, né? Tá? Certo? E em y de 1 até 2. E aí, voltando aí, ela vai mais ou menos até aqui 4,5 por aqui. Então, qual é a ideia da coisa do Monte Carlo? Você precisa escolher no caso, uma curva, ou no caso em questão, uma superfície que englobe essa função. Ou seja, você precisa botar essa curva dentro de no caso agora em questão, numa caixa. No problema bidimensional, a gente pegou a curva que a gente precisava integrar, que era uma curva bidimensional, botou ela dentro de um quadradinho ou de um retângulo, lembra? Agora a gente vai pegar essa curva, que é uma superfície, e vai botar ela dentro de uma caixa, tá bom? Então a gente vai escolher aqui uma caixa. Bem, vocês sabem que eu não sou bom no desenho, né? Mas eu vou tentar fazer aqui um desenho de uma caixinha, tá, gente? Perdoem aí a falta de qualidade do desenho, mas a gente vai tentar construir aqui uma caixinha para essa caixinha guardar essa nossa curva que vai ser integrada. Essa caixa ela vai ter nessa direção, a dimensão dela é 1 aqui, a dimensão dela aqui é 3, então aqui é 1, a dimensão dela aqui é 3. E a altura, eu estou botando aí 4,5, pode ser 4,5 ou 5. Eu posso chegar aqui e dizer, olha, eu vou dizer que essa altura aqui é mais ou menos 5. Pode ser 4,5 também. Só não pode ser menor. Por isso que eu já estou botando um cabelinho a mais, entendeu? Como eu disse, a curva tem que ficar dentro da caixa. Do mesmo jeito lá no problema dimensional, que a gente foi fazer a integração lá das curvas bidimensionais, a gente colocava ela dentro de uma área retangular, lembra? Aqui a gente vai botar dentro de um volume cúbico, né? Tipo, não é bem cúbico, né? Mas é um volume sólido, né? Bidimensional, tá bom? É tridimensional, tá certo, gente? Que tem dimensões, né? É uma caixa que tem dimensão 1 por 3 por 5. Por exemplo, poderia ser 1 por 3 por 10. Ou poderia ser 2 por 6 por 20. Você pode botar uma caixa maior também, não tem problema não. Só não pode botar uma caixa menor. Então quais são os passos? E escolhe a caixa. Escolhemos essa caixa aqui. Tá? Agora o que a gente faz? Começa o processo de, entre aspas, fazer os arremessos, né? fazer os sorteios do Monte Carlo. Jogar várias bolas aí dentro, tá? Ou seja, a gente vai sortear aleatoriamente pontos aqui dentro dessa região. Alguns pontos vão ficar abaixo dessa curva, que vão ficar aqui dentro. E outros pontos vão cair de uma forma global aqui, tá? Tá bom? Então tem uns pontos que vão ficar abaixo dessa curvazinha quadriculada, ou seja, vão preencher o volume abaixo da curva F. Esses pontos vão ser bem interessantes, porque eles é que vão dar uma ideia da integral. E os pontos acima, os que ficam acima, junta todos, os que ficam abaixo ficam acima, eles estão relacionados com o número de sorteios que você fez, o número de arremessos que você fez, tá bom? Então no final das contas é isso, a gente precisa acompanhar quantas desses arremessos, quantas dessas bolas caíram abaixo da curva e comparar isso com o número de bola total que você jogou, que é o número de bola que ficou abaixo e acima, né? O número de sorteio que você fez. Aí depois é só fazer essa relação aqui, né? Essa relação aqui era bem tradicional aí de teoria. Você vai dividir a integral sobre o volume da caixa, tem relação com o número de bolas que ficou abaixo, dividido pelo número de bolas total. Tá bom? Faz uma regra de 3 simples, semelhante ao que a gente fez lá
no outro problema. Né, no problema dimensional. E o volume da caixa é fácil para calcular, né? Você tem o tamanho da caixa, tem as dimensões. Tá bom, gente? Então, basicamente é isso, ok? Então, recapitulando. Escolhe uma caixa. A caixa tem que ser maior do que a superfície. Tá legal? Né? Aí você vai dizer, pô, mas é uma função complicada, como é que eu vou saber? Meu amigo, você já sabe o limite de x e y aqui pelo integrando. Você já sabe aqui. Você já sabe que x vai de 1 a 4 e y vai de 1 a 3. Pronto, você já sabe qual é a base da caixa. E aqui, meu amigo, você chuta lá para cima. Se você não quer fazer uma continha para achar o máximo, não quer, por exemplo, derivar isso aí para achar o máximo dessa curva aí, ou fazer alguma estimativa do máximo, você pode chutar lá em cima. Bota aí 20, 30. Entendeu? Não tem problema. Tá legal, gente? Ok? Então é isso. Então vamos sair daqui, vamos tirar a mesinha da minha frente. Vou tirar a mesinha, guardar a canetinha aqui e vamos para o programa, né? Tá? Então, vamos lá. Então aqui tá, né? No carro. Né? Então, tá aqui. Então eu fiz aqui, inclusive, um programa. Eu fiz um truquezinho para ele ir testando essa fórmula aqui para vários números de arremessos. Eu faço 2.000 arremessos, faço 5.000 arremessos, faço 4.000 arremessos, faço 20.000 arremessos, entendeu? E aí você vai aumentando o número de passos Monte Carlo para ver como é que fica aí a questão da precisão numérica. Então eu fiz um loop aqui. Esse loop tem a ver com esse número de arremessos. Ele começa em 2.000, vai até esse número. Agora esse número aqui está muito grande, vai demorar muito tempo. Vou botar aqui em 500.000, tá bom? 500.000 tá bom, né? Pronto, aí o que eu faço agora? Eu vou fazer um sorteiozinho, ó. Fazer um sorteiozinho. Faço um sorteiozinho aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu tô sorteando, né? Tô sorteando o X. Não, o X está de 1 a 4, né? O Y está de 1 a 2, né? Tô sorteando aqui, ó. Tá? Isso aqui é basicamente uma estratégia para você sortear. Quando esse rand for 0, isso aqui dá 0, dá menos 1,5. 2,5 menos 1,5 dá 1. Quando esse rand for 1, isso aqui dá 3. 3 menos 1,5 dá 1,5. 1,5 mais 2,5, 4. Então isso aqui é uma estratégia para sortear números entre 1 e 4. A mesma coisa aqui, sortear números entre 1 e 2. E aqui você vai sortear números na direção Z. Isso aqui é f de x. F de x e y, entendeu? Isso aqui é f de x e y. Ele tem que ser números que vão ficar de 0, lá de baixo, até o tamanho máximo da caixa, que é 5. Né? Pronto, aí calcula aquele cara, calcula o cara, testa. Né? Testa se, né, esse número aleatório aqui, ó, ele é menor do que a função, o f de x. Se for, soma no contador. Esse cara aqui, basicamente, é o nf. E aí pronto, entendeu? Esse aqui é o programa. Então esse cara aqui é o contador. Aí depois só faz aquela coisa. Divide, né, NF por NT e compara com o volume da caixa. No caso em questão, o volume da caixa está 15, né? Porque a caixa ela tem tamanho 3, 1 e 5, né? 3 vezes 5, 15. Tá bom? Ok? Então esse aqui. Então, o I é igual a o volume da caixa, é isso? Vezes NF sobre NT. Que é aquela formulazinha que eu escrevi lá no final lá do coisa. Aí pronto. Aí depois eu só vou escrevendo aqui para escrever, tá? Para poder a gente meio que né, ter uma evolução de como esse valor aí, né, como essa quantidade aqui, ela vai evoluir, tá bom? Então eu só escrevo ela aqui. Vou escrevendo. Né? Para não escrever muito ponto, como tem ponto demais, aí eu fiz um loopzinho aqui para escrever. Mas eu poderia escrever ele aqui, sempre vai ser ponto demais, entendeu? Poderia escrever ele aqui também. Aí eu fiz só essa estratégiazinha aqui para ele não escrever toda vez. Ele escrevendo a cada 10. Cada 10 ele vai. A cada 10 passos Monte Carlo, ele vai lá, tchum, faz uma médiazinha e escreve. Aí fica menos escritas. Tá bom, gente? Então vamos rodar para a gente ver se está certo. Vamos rodar para a gente ver se está certo. Né? Ó, aí aqui eu faço duas estimativas. Né? Eu fiz no final uma integraçãozinha bem dessas bestas, bem simples, bem né? Tipo integral meio parecido com o trapézio, com o método trapézio, para fazer a integral dessa função. Tá? Fazer a integral numérica, né? E aí eu comparo
Eu comparo a medida pelo Monte Carlo com a medida pelo aquele outro método. Viu que dá bem parecido, né? E se você for olhar o plot daquela evolução em função lá em função do número de tentativas de Monte Carlo, vamos ver como é que fica. Ó. Teve poucos pontos, né? Que eu reduzi lá em cima, não foi? Deixa eu botar um pouquinho mais aqui, realmente tinha poucos pontos aqui. Deixa eu botar mais alguns pontos aqui, viu? Ele ficou pouco, quando eu reduzi ficou pouco ponto. Vai demorar só um pouquinho mais aí. Porque eu reduzi o número de passos do Monte Carlo ali. Aí quando ele fez a coisa da média, não ficou uma apresentação com poucos dados. Ah, agora já melhorou. Para pouco passo Monte Carlo, o resultado dá bem longe, dá um pouco mais afastado do que o resultado, né, esperado. E quando você aumenta o número de passos Monte Carlo, aí ele converge aproximadamente em torno daquele valor 0,28 ali, 0,27. Tá vendo? Então é isso aqui. Beleza, gente? Compreenderam isso aí? Então é isso. Então basicamente a estratégia é você, né, escolher uma caixa apropriada, fazer os sorteios dentro da caixa. Quem ficar abaixo da curva quadriculada, né, você guarda ele separadinho e compara essa razão entre o número de caras que caíram abaixo da curva com o número de caras que você jogou, o número total de passos no Monte Carlo. Né? E essa razão ela é proporcional, né, à razão entre a integral da curva e o volume da caixa. Então essa é mais ou menos a estratégia, que é a mesma que a gente usou lá no problema bidimensional. Tá certo aí, gente? Espero que tenha ficado claro aí, tá bom? Mas lembrando que esse vídeo eu passei rápido pelo programa, porque eu tô assumindo que a galera assistiu os vídeos sobre Monte Carlo lá de uma função bidimensional, né? Então já tá mais ou menos ciente de como é essa jogada aqui. Só uma última coisa, eu posso chegar aqui e aumentar o tamanho da caixa. Posso botar 10 aqui, por exemplo. Aí lembre, se eu aumentei o tamanho da caixa, o volume da caixa também aumenta aqui. O volume agora não é 15, mas é 30, né? Aí se você rodar de novo, vamos rodar de novo para a gente ver se está parecido o resultado. Você vai ver que o resultado não muda tanto, entendeu? Ele não vai mudar tanto, né? Certo? Não vai ser uma mudança macroscópica. Ó, tá vendo? O resultado foi praticamente o mesmo. Praticamente o mesmo. Então, praticamente não teve mudança nenhuma. Uma pequena mudançazinha aqui, mas muito pouca, né? Então é isso. Então, como eu disse, a caixa sendo maior do que a curva, não há problema nenhum, tá certo? Pronto, é isso. Muito obrigado aí pela atenção de todo mundo, viu? Um abraço aí para vocês. Tudo de bom.